Amém. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vai compartilhando aí nessa live para que mais pessoas recebam a palavra do nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Eu não tá chegando para mim o comentário de vocês. Eu acho que é porque a internet ela está meio fraca, né? Mas sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a sua noite, a sua família. Que a graça, que a presença de Deus esteja sobre vocês, esteja sobre a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer os irmãos que têm orado por mim. Amém? Passei aí por uma cirurgia, mas graças a Deus estou me recuperando bem, né? Deus deu a vitória em tudo. Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Deus, Ele tem trabalhado de uma maneira especial, de uma forma gloriosa em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Quero agradecer vocês todos que têm orado pela minha vida. Amém? Eu quero só aqui dizer para vocês que no dia 5/3 houve um acidente, com o meu carro, onde meu filho estava, ele era o condutor do veículo, estava indo me buscar no médico, e quando de repente aconteceu o acidente, o meu carro deu quase que uma perca total, Eles iam colocar lá uma perca total, mas graças a Deus, Deus colocou as mãos, e o meu filho também, o maior milagre foi que ele não teve nenhum arranhão. Glória ao nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus por essa grande vitória, por esse grande milagre, por esse grande livramento, Por esse grande livramento. E, assim, o que eu quero dizer para os irmãos, que... Peraí, só um pouquinho. Que do dia 5/3, olha, dia 5 de março, até o dia de hoje, o Senhor, Ele fez algo tremendo, irmãos? Que se fosse olhar para as minhas condições, eu não teria condição. Mas Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida de mim e Ele cuida de você também, tá? Quando meu carro ali estava todo arrebentado, eu, olhando assim, irmãos, eu não tinha R$1 para consertar, Mas graças a Deus, Deus usou os irmãos e o meu carro já está rodando, na pista já. Glória a Deus. Já está consertado, Deus deu a vitória em tudo. Em tudo, Deus preparou tudo, Olha como Deus, Ele é maravilhoso. Muitos irmãos até olhando assim para o carro falaram: olha, irmã Alessandra, só outro novo. Esse carro aí não tem jeito mais. Quem olhava para a foto dizia: esse carro, só outro. Mas Deus é tão bom, tão poderoso, que a gente não tinha condição de obter outro carro, comprar outro carro. Então Deus, Ele tomou providência em tudo, As peças do meu carro ficaram mais de R$7.000, mas Deus preparou tudo. O conserto era mais ou menos, a mão de obra, uns R$4.000. Eu ganhei do meu pai, Ele deixou de fazer o serviço dele para poder fazer o meu carro. Por quê, irmãos? Essa pressa toda? É Deus. Porque o carro a gente usa na obra. Então, é o Espírito Santo de Deus que tocou no coração dele. Ele, cheio de serviço, trabalho, deixou tudo para poder arrumar o meu carro, Então, eu ganhei a mão de obra. O irmão foi lá, poliu, também não cobrou nada. O outro irmão mexeu nos faróis, arrumou, também não cobrou nada. Deus é tremendo, E o meu carro está mais novo do que era.
Glorificado e louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que ali, irmãos, teve que trocar quase que tudo, né? Tudo. Acho que só não mexeu no motor. O resto teve que trocar, bem dizer, tudo. Peça foi trocando uma atrás da outra, porque devido ao acidente, né? Mexeu muito. E eu louvo a Deus por essa grande vitória, pela oração dos irmãos, pelas pessoas que ajudaram. E logo em seguida, eu passei aí esse momento, outro momento, né? Que foi a minha cirurgia, né? Também o Senhor Deus trabalhou nos mínimos detalhes, porque olha, irmão, se fosse para mim pagar essa cirurgia, eu não teria condições, né? Mas Deus, olha como Deus trabalha de uma forma tão tremenda. Olha só como que Deus, ele opera. O meu esposo, ele entrou para uma empresa e ele tem problema no joelho, os 2 joelhos dele, né? Que cabe até uma cirurgia, mas a cirurgia o médico já falou que não resolve. O problema do joelho dele é a aposentadoria, né? Só que ele entrou para essa empresa e começou a trabalhar, não conseguiu trabalhar, serviço muito pesado, atacou o joelho dele, então ele ficou afastado. Só que aí ele não conseguiu a aposentadoria por causa que tinha uma carência para pagar e ele não conseguiu. Aí teve que entrar com o advogado para tentar aposentar, né, pelo LOAS. Aí, meus irmãos, nesse tempo, nesse intervalo, ele está afastado, não tem o benefício, mas ele continuou com o plano de saúde da empresa. E aí eu já vi a mão de Deus. Nós vimos, podemos perceber a mão de Deus, o trabalhar de Deus, né? Porque se eu fosse esperar pelo plano do SUS a minha cirurgia, meu irmão, é 1 ano. 1 ano até 2 anos, né? Demora muito, muito mesmo. Aqui na minha cidade demora muito. E a médica que eu passei, ela pediu exame de tudo. Ela pediu raio-x, ultrassom de todos os órgãos, exame de sangue de tudo quanto é jeito. E eu fiz todos os exames, né? E num dos exames foi aonde que eu descobri que eu estava com esse nódulo no útero, né? E uma pequena pedrinha nos rins, mas essa pedrinha, ela sai, ela é muito pequenininha. E há alguma falta de algumas vitaminas. E o mais importante, assim, desse exame foi o exame que constou, né? O nódulo do útero. E eu não tinha condições de pagar a cirurgia se fosse para ter que pagar. Então, olha só, Deus permitiu esse plano de saúde, que ele cobre tudo, cobriu toda a minha cirurgia, né? Fiz agora segunda-feira em Ribeirão Preto, com um dos melhores médicos, Deus preparou, né? E eu creio que o médico melhor ainda estava lá, que foi Jesus Cristo, né? E da maneira como eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser sedada porque eu não quero ver nada. Sabe quando a gente fica um pouco assim, ansiosa? É do ser humano, né? Às vezes a gente não quer ficar, mas fica. E eu falei, Deus, eu quero que me ceda, porque eu não quero ver nada, né? E graças a Deus eu não vi nada, né? E graças a Deus foi feita a cirurgia e só estou aguardando a biópsia, mas eu creio que não vai dar nada em nome do Senhor Jesus. Então eu louvo a Deus por mais essa vitória da minha cirurgia, que o Senhor Deus preparou, né? E outra coisa, meus irmãos, Deus é tão bom, que o pessoal lá da batida, eles queriam que o meu filho pagasse uma indenização por danos morais sem ele ter feito nada, né? Que ele ficou até transpassado. No momento, ele nem falava, só chorava, né? E ficava quietinho. E eles queriam 10 mil reais, fora a franquia que era 6 mil reais. E aí eu falei para o meu filho, vamos orar porque Deus vai agir. E Deus usou o irmão, uns 2 dias antes, para dizer assim, irmã Alessandra, fala para o teu filho ficar tranquilo, que Deus está trabalhando em tudo. E toda vez eu acordava também, Deus falando comigo. Era numa letra do hino, acordava, Deus falando, que Ele era o Deus do impossível, que isso é coisa para Deus. Cheguei até a postar um hino aqui no Facebook, que Deus tinha falado comigo, que eu nem conhecia os hinos, mas na letra Deus estava falando. E aí, irmãos, essa pessoa começou a ligar para o meu filho todos os dias,
querendo ver o que ele ia fazer para pagar essa franquia, para pagar essa indenização, né? E a gente sem condição. Aí ele orou a Deus e colocou na mão de Deus e falou: Senhor, o advogado que for para me ajudar, o Senhor vai me tocar no meu coração. Ele foi atrás de um, viu que não era aquele, aí foi atrás de outro, Deus falou: é esse. Aí esse advogado foi com ele e puxou lá tudo, né? Foi na OAB. E chegando ali, irmãos, aí ele falou assim: e eu tinha orientado o meu filho, não atenda o celular, não atenda a ligação, porque se ele já processou, não atenda, né? E foi de Deus não ter atendido, porque aí quando puxou, falou assim: olha, ele tentou comunicar, né, com o seu filho, mas como não teve uma comunicação, ele cancelou, ele não quer mais a indenização por danos morais. Olha só, Deus tinha falado usando o servo dele 2 dias antes, e a gente orando, e Deus bradou, Deus resolveu, né? E ele falou: agora é só ligar para ele para ver, entrar num acordo a respeito da franquia. E meu filho estava preocupado a maneira que ele ia querer cobrar essa franquia, né? Porque ele estava segurando um dinheirinho para comprar um carrinho dele, né? Era pouquinho, era só para dar uma entradinha. E aí, meus irmãos, Deus abençoou, que ele dividiu essa franquia, né? E Deus preparou também logo o quê? Dentro desse intervalo, desse mês todo, até aqui, do dia 5 até aqui, Deus preparou um carro que valia mais, só que deixaram por menos. Foi providência de Deus, né, para o meu filho dar justamente a entrada, o dinheiro que ele tinha em mãos. E Deus ainda, sabe o que Deus fez para ele poder pagar o resto do carro, que é pouquinho, sobrou só um pouquinho para ele pagar? O carro ficou baratinho mesmo, irmãos, que ele estava sem o carro dele. E olha o que Deus fez. Ele estava num cargo no serviço dele e Deus permitiu ele ser mudado de cargo no trabalho dele para ganhar mais. E olha só, foi a providência de Deus para pagar o restante do carro que ele comprou. Amém? Então, irmãos, às vezes a gente passa provações, passamos um momento difícil na nossa vida, mas às vezes a gente não entende o porquê, né? Porque Deus está trabalhando. Depois da prova sempre vem bênçãos e mais bênçãos sobre a nossa vida. Deus, ele está no controle de tudo. Jamais deixe de confiar no Senhor, de acreditar nesse Deus que cuidou de um povo, mais de 600 mil homens, estando no deserto. Preparou maná do céu, água para beber. Imagina um Deus, né, cuidando desse tanto de gente. Deus provendo tudo. Todo dia tinha comida, irmão. Chegava na sexta-feira, Deus preparava 2, era em dobro. Olha como esse Deus, ele é maravilhoso e ele cuida de nós. Irmão, e eu vou dizer para você, olha, Deus, ele tem cuidado de nós no mínimo, nos mínimos detalhes, né? Se eu for contar tantas coisas que Deus faz, a gente vai ficar aqui até amanhecer o dia e ainda nós vamos continuar mais ainda. Amém? Olha, isso aqui é um pouquinho da bênção que eu contei. Ixi, tem muito mais coisa, que a gente vive na dependência de Deus. E Deus tem cuidado, Deus tem preparado tudo. Deus, que ele seja glorificado. Eu quero aqui, ó, abrir a Bíblia em Atos 13, só para poder meditar aqui no versículo. Eu quero deixar aqui uma mensagem para você, que está aqui, ó, no capítulo 13 de Atos. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém? Que lindo, né, irmãos? Que tremendo. Olha, o bonito é você ser escolhido por Deus, não pelo homem. O importante é você ser chamado por Deus, não pelo homem. O nosso chamado tem que ser divino. E eu quero dizer uma coisa, Deus tem um propósito específico para a vida de cada pessoa. Deus tem um propósito específico para a sua vida também. Olha só, e não importa se você é uma pessoa estudada ou não.
Deus não escolhe também pelo seu currículo. Não. Empresas escolhem olhando o seu currículo. Deixa eu ver o currículo dele. Deixa eu ver o currículo dela. Vai olhar se você tem curso, o que você fez ou deixou de fazer, se você tem experiência ou não. Não, na obra de Deus é totalmente diferente. Deus não vai olhar para o seu currículo, Deus não vai olhar para a tua aparência. Não, Deus não vai olhar para a tua aparência. Se você é bonito, feio, alto, tem alta estatura, é baixo. Não, Deus não vai olhar. Por você ser famoso ou não é famoso. Não, Deus escolhe o famoso, Deus escolhe quem não é famoso. Deus escolhe o pobre, Deus escolhe o rico. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. Olha, preste atenção. Na igreja que estava em Antioquia, Antioquia é a cidade aonde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Está lá em Atos 11, 26, para você ver, confirmar que foi em Antioquia que os cristãos, que nós fomos chamados de cristão pela primeira vez, né? Então, Antioquia, aqui está dizendo o texto bíblico que quem escreveu esse texto foi Lucas, né? Que havia alguns profetas e doutores. Não foram pessoas que se auto-intitularam. Eu vou ser profeta. Eu escolhi ser doutora. Nós não escolhemos o que vamos ser. Na obra de Deus, não. Talvez você, eu vou ser pastor. Não, não é você quem escolhe. Deus já determinou. Deus já declarou o que você vai ser. Você vai ser, não queira ser o que Deus não quer que você seja. Tá? Porque você pode passar lutas. Você pode morrer na fé, você pode se desviar, você querer ser alguma coisa que Deus não queira que você seja. Não adianta a gente querer passar o carro na frente do boi, irmão. Se Deus não tem obra com você de pastor, não queira ser pastor. Tu vai sofrer, tu vai passar luta, tu vai se desviar, tu vai perder a fé. Se Deus tem uma obra com você de ser um missionário, seja um missionário. Não queira fugir do propósito que Deus tem para a sua vida. Não queira fugir, não queira ser uma coisa, eu quero aquele dom. Você pode até querer, mas Deus só vai te dar, ou seja, o Espírito Santo só vai te dar o dom que a igreja precisa. Ele distribui os dons conforme a necessidade da igreja. E é o Espírito Santo que vai ver se ele vai te dar o dom da cura, das maravilhas, da palavra da ciência ou da sabedoria. Não é a gente que vai escolher, eu quero a dedo, eu quero esse dom aqui, mas esse outro aqui, esse aqui. Eu quero os 9 de uma vez. Eu quero ter só um dom. Não, a gente não escolhe nada. Quem distribui os dons é o Espírito Santo. Quem nos chama para um propósito, quem escolhe você para um propósito específico não é você mesmo, não sou eu mesma, é o próprio Deus. Então veja bem, aqui existe uma lista, tá? Existe uma lista aqui, né? E essa lista aqui, traz informações muito importantes, tá? Essa lista aqui é uma lista de nomes. Tudo na Bíblia, irmão, tem um porquê. Às vezes, talvez uma coisa tão assim que a gente pensa assim, nossa, por que isso aqui está escrito aqui? Não, é normal, tal. Não, tem um porquê. Deus quer passar alguma coisa pra gente. O Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Preste atenção. Não leia a Bíblia como você lê um jornal ou uma revista, um livro qualquer. Leia a Bíblia pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus, para ele iluminar a sua mente, te dar discernimento, te dar entendimento, te dar sabedoria. Tem muita gente que lê a Bíblia por cima, como se estivesse lendo um jornal. Não é assim que se lê a Bíblia. Você, na verdade, nem lê, você medita. Você tem que meditar. Você tem que examinar. O que é examinar? Ir mais fundo. Aqui diz assim que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores. Hoje tem muitas pessoas se colocando como profeta, né? E de profeta de Deus não tem nada. Profetizando segundo a sua própria vontade e não pela inspiração de Deus, do Espírito Santo. Toda profecia, irmão, o que é profecia? É uma mensagem que você recebe de Deus e passa para uma pessoa. Não tem como eu passar uma mensagem que eu quero passar para alguém, tá?
Barnabé, ó, a saber, aqui está falando dos profetas e doutores que tinha em Antioquia. Barnabé era de Chipre. Ele aparece no topo da lista. Era o líder principal da igreja. Barnabé era um cara muito importante. Pensa numa pessoa importante, Barnabé. E ele foi companheiro de Paulo em algumas missões. Depois aparece Simeão, chamado Níger. O negro, ele habitava na região da África, né? Depois aparece Lúcio, Cirineu, olha que pessoas importantes também. Era de Cirene. Manaém, olha com quem esse camarada aqui foi criado, ó. Junto com Herodes, o tetrarca, o grande. Olha só, irmão. Lucas colocou aqui nessa lista, fez questão de falar, né, com quem que ele foi criado. O homem era importante. E aqui vai aparecer no final da lista quem? Saulo. Aquele que respirava ameaças contra a igreja do Senhor. Saulo, que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Aparece Saulo, o menos importante dessa lista. E agora preste atenção. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra, as que tenho chamado. Você ainda não entendeu nada, né? Eu disse que Barnabé era um líder principal. Era um homem muito importante. Ele estava no topo da lista. E quem estava no final da lista? Saulo. O menos importante. Só que Deus vai e chama quem? O mais importante e o menos importante. Porque Deus não faz acepção de pessoa. E outra coisa, Deus quebra regras também. Aqui, olhando para essa lista, quem tinha que ser chamado era Barnabé, depois de Barnabé, Simeão. Porque Simeão está no segundo degrau. É o segundo nome que aparece na lista. Mas o Espírito Santo manda separar o primeiro da lista e o último da lista. Não, mas o fulano está mais tempo, o fulano chegou primeiro. Não, eu quero Barnabé e Saulo. O último da lista. Meus irmãos, está vendo como que é Deus? Deus escolhe uns doidos por aí, né? Ele escolhe pessoas que têm coragem de levar o evangelho, de encarar até a morte, de dar a sua vida por amor das almas, por amor dele. Talvez você é um desses doidos que não tem nem leitura e está aí fazendo a obra do Senhor, levando a palavra, pregando doutrina, pregando contra o pecado. Está aí o porquê Deus te escolheu, porque você tem coragem. Deus só quer que você tenha coragem, disposição para fazer a vontade dele. Deus não está olhando para a sua aparência, para a sua cor, para a sua roupa, se é cara, se é barata, se é de R$1, se é de grife. Deus não vai escolher ninguém, irmão, olhando para o seu status. Deus escolhe olhando aqui, ó, para dentro, aqui, no coração. Amém? Glória a Deus. Deus está vendo a coragem que você tem. Deus está vendo a fé que você tem. Glória a Deus. Que tremendo, hein? Eu acredito que muitos que estão nesta live foram escolhidos, alguns foram escolhidos para ser atalaia do Senhor. E não recue! E não deixe de anunciar que o mal vem aí. Diga para o povo de Deus se preparar. Diga para a igreja se preparar, ou você vai se calar. Vai se tornar negligente. Ou você vai deixar o inimigo atrapalhar a obra de Deus na tua vida. Não temas. Deus é contigo. Josué, filho de Num, vai nesta tua força. Vai. O Senhor é contigo. Esforça, tenha bom ânimo, tenha coragem. É o que o Senhor quer de você. Deus escolheu alguns para ser atalaia. Atalaia não é aquele crente que fica pulando, batendo palmas. Não é aquele crente que fica plantando bananeira, gritando na igreja. Não, atalaia é aquele que anuncia o juízo de Deus. É aquele que alerta a igreja. O mal vem aí. Se prepare. Esteja acordado. Desperta. É aquele que anuncia. Olha aí, esse é o atalaia. Quem sabe Deus te escolheu como atalaia.
Só que tem gente que está recuando. Quem sabe Deus te escolheu para você ir para determinados lugares e você não quer ir. Vá. Faça o que Deus está mandando você fazer. Abra a tua boca. Pregue o evangelho da paz. Não o evangelho da prosperidade. Não. Não seja um pregador coaching. Mais um. Pregue o arrependimento. A primeira mensagem que Jesus pregou foi: arrependei, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei. Está lá em Mateus 4:17. Ele pregou sobre o arrependimento. Foi depois que ele falou sobre as bem-aventuranças. Nós temos que pregar. Hoje, quantos pregadores na internet só querendo ganhar isso aqui, dinheiro? A ganância, a avareza, são presunçosos, soberbos, vaidosos. Só querem ganhar dinheiro, cobram até para orar por você. Mas não é assim que Jesus nos ensinou. Não é esse o evangelho que Jesus mandou pregar. João Batista foi pregar o evangelho, foi pregar a palavra e perdeu a sua cabeça. Ele foi pregar para Herodes que não podia possuir a mulher do teu irmão. E tem gente que não quer pregar mais contra o pecado. Tem medo. Medo de ser preso, medo de ser processado, medo de ser morto, medo de ser cuspido no rosto, medo de perder amizades, medo de perder a esposa, medo de ser expulso da igreja. Irmão, nem que te expulsem da igreja. Seja expulso da igreja, mas não seja expulso do céu. Não seja exilado do céu. Você pode ser expulso da igreja. O pastor pode te expulsar porque você pregou a verdade. Mas naquele dia tu serás aceito no céu. Jesus está voltando, irmão. Nós estamos vivendo tempos difíceis, aonde a imoralidade, a sensualidade, a apostasia está tomando conta. Muitos irmãos usando a rede social para expor o pecado do irmão, da irmã, escandalizando mais ainda a obra de Deus, afastando pessoas e mais pessoas do evangelho do Senhor, de Deus, do caminho do Senhor. Quantos só preocupados com o pecado do irmão e não estão preocupados com o seu próprio pecado, com a sua falta de empatia, com o seu egoísmo que já está transbordando. Só pensa em si mesmo, no seu ventre, no seu estômago. Tem gente que não pensa no estômago do próximo. Só pensa no seu próprio estômago. Quantas pessoas, irmãos, quantos pregadores do evangelho se corrompendo, usando a internet para escandalizar. Cuidado com o escândalo, ai daquele por quem vem o escândalo. Seria melhor amarrar uma módia tafona, uma pedra de moinho no teu pescoço e se lançar dentro do mar, do que você escandalizar a fé de um desses pequeninos. Cuidado, talvez você está atrapalhando a obra de Deus. Quem sabe você está trazendo problema, atrapalhando o reino de Deus de crescer. Eu até me lembrei de um episódio da Bíblia, aonde está Paulo e Barnabé. Os dois vão fazer a obra juntos. Os dois fundaram igrejas, mas depois eles vão lá, querem ir lá visitar para ver como é que tá as igrejas que foram fundadas. E eles concordam. Mutuamente, nós vamos, eu estou com você, vamos embora fazer a obra de Deus. Mas de repente, Barnabé diz assim: eu gostaria, Paulo, que a gente levasse o irmão João Marcos. E aí Paulo não concorda. Não, vamos levar esse rapaz não, esse rapaz aí, da última vez que ele foi com a gente. Lembra o que aconteceu? Na hora que a gente mais precisou dele, ele deu as costas, ele não ajudou, ele não apoiou, ele fugiu, ele correu. Na hora da dificuldade, tem crente que é assim. Ele vai com você quando tudo está bem. Quando começa as coisas a ficar mal, ele corre, ele deixa você sozinho.
E aí Paulo, não, eu não quero que ele vá. E aí de repente o Barnabé, não, vamos dar mais uma chance para ele, mais uma oportunidade. E aí houve uma grande contenda entre Paulo e Barnabé. Um começou até a falar palavras para o outro. Aí alguém pode dizer assim, nossa, mas como é que for colocar a fraqueza do irmão na Bíblia? Por que não se ocultou essa contenda? Nossa, olha, por que colocar isso daí? Deus permitiu para ver que Ele não tirou de nós a nossa humanidade. Para você ver que todo mundo, irmão, tem falha. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, não. Às vezes você está apontando o dedo para o seu irmão, você tem pecado pior. A gente tem hora que vem a fraqueza, a gente fraqueja. Só que a gente tem que se arrepender. Contendeiro, pode contender? Não, não convém ao servo do Senhor contender, mas contendeiro, porque a carne é fraca. E aí os dois brigou lá. Brigou feio mesmo, irmão. Pegou fogo o negócio. E aí, só que nenhum guardou rancor, mágoa do outro. Importante é isso, né? Se arrepender, se perdoar. Aconteceu, não era para acontecer. Aconteceu, então vamos se perdoar, vamos lavar o coração, vamos limpar, vamos prosseguir com a obra de Deus, não vamos ficar com raiva um do outro. E a Bíblia até diz assim o quê? Se você for observar, os dois estavam certos, nenhum estava errado. Tá? A gente tem que dar uma chance para as pessoas? Tem. A gente não deveria levar o irmão? Não, porque o irmão, você viu, lá na hora mais difícil o irmão sumiu. O irmão correu, todos os dois estavam certos, né? E de repente o que eles acharam? Melhor se separar. Acharam melhor se separar. Agora eu digo uma coisa, irmão. Já pensou se aquela contenda ali, se eles continuam naquela contenda, isso ia trazer prejuízo para quem? O reino de Deus. Não era prosperar o reino de Deus, não. Eles não iam lucrar para o reino de Deus, não. Quem ia sair lucrando era o reino das trevas. E o reino do Senhor ia ser prejudicado por causa daquela contenda. Você que está contendendo na igreja com o teu irmão aí. Você que fica falando mal do teu irmão para um e para outro. Você que briga por causa de cargo dentro da igreja. Você está causando prejuízo para o reino de Deus. Vamos parar com essa contenda, vamos parar com essa briga aí, querer puxar o tapete no outro, brigar, querer ter a razão e ficar com raiva do irmão. Para com isso, irmão. Arrependa-se. Paulo e Barnabé falaram assim, ó, o melhor é separar. Nós não vamos ficar com raiva nenhum do outro, a obra de Deus vai prosseguir, mas olha, não vamos andar junto, porque nós não conseguimos, nós não tá de acordo um com o outro. Amós 3:3 fala, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não tem como, irmão. Um quer ir para lá, o outro quer ir para cá. Não tem como. Até os pastores de Ló e Abrão se separaram porque estava tendo contenda. Então vamos nos separar. Você vai para lá, eu vou para cá. Mas vamos parar com essa contenda? Senão nós vamos tudo para o inferno. Nós vamos tudo parar dentro do lago de fogo com essa contenda aí. Tem que parar com essa contenda, essa briga. Esse sentimento de vingança, falar mal do outro, tem que parar com isso aí. Se você quer morar no céu, você tem que se renunciar à maledicência, à contenda, meu irmão. À fofoca, minha irmã. Porque isso aí só traz prejuízo para o reino de Deus. Se separaram. Vamos fazer a obra. Então você vai lá com o João Marcos, para onde você quer ir, vai para Chipre, que eu vou lá para as partes da Cilícia, vou pro outro lado ali, tá? Vamos lá, consolar os irmãos, visitar as igrejas que foram abertas. Eu vou com Silas e você vai com João Marcos. Separaram. Antes era só um grupo de evangelismo, de missão. Agora se tornam dois grupos de missões. Que bênção, hein? Deus usa às vezes o conflito, né, irmãos? Para a glória dele. Era um grupo só, agora se tornaram dois grupos. E a obra de Deus não para, não. O inimigo quer parar a obra de Deus, mas não para, não. A obra de Deus só vai crescendo, né? Às vezes, por causa de uma contenda, o diabo vem, monta uma contenda que é para acabar com a igreja. É para causar escândalo. Mas tem servos de Deus que
já conhece a estratégia do diabo, às vezes até erra, fraqueja na hora, mas depois fala, isso é o diabo, sai pra lá, nós não vamos dar prejuízo para a obra de Deus, não, vamos fazer as pazes, vamos fazer a obra do Senhor, e esse diabo vai cair por terra. É assim. Agora, você vai insistir em ficar com a tua cara feia com o irmão, de cara feia com a irmã, não dá nem a paz do Senhor? Que céu que tu vai? Me diga, me informe, qual o céu que você vai? Se você não tem coragem de encarar, de olhar dentro dos olhos do irmão e dar a paz do Senhor para ele. Seu coração está cheio de mágoa, raiva, ódio. Se eu pudesse pegar aquela pessoa. Vontade de que a pessoa morra. Está desejando até a morte, o mal para a pessoa. Que céu que nós vamos? Qual o céu que nós vamos morar? O céu de Jesus, não. Não, irmão. Amém? Então, olha, o que eu quero dizer para você, Deus tem um propósito específico para a vida de cada pessoa, para a sua vida. Se você não sabe qual o propósito dele na tua vida, pergunte para ele. Ore, não tenha preguiça de orar e perguntar para Deus. Ele vai te responder. Que nem ele respondeu o profeta Abacuque. Deus vai responder. Deus vai falar qual o propósito dele na sua vida. Mas não queira ser aquilo que Deus não quer que você seja. Não insista com uma coisa que você não vai dar fruto. Isso só vai acabar com a sua vida espiritual. Vai te sobrecarregar. Porque não é o que Deus quer para você. Pergunte a Deus, ore a Deus. Senhor, qual o teu propósito para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Aonde o Senhor quer me usar na obra? Onde? Qual lugar? Em qual cargo? Fala comigo que se o Senhor me mostrar, eu vou me dispor. Eu vou fazer com amor, eu vou fazer com alegria. Não importa se é lavar banheiro de igreja, não importa se eu vou ter que evangelizar a rua, mas mostra para mim qual é o teu propósito para a minha vida. É distribuir cesta básica, ajudar as pessoas, fazer campanha na casa das pessoas para fortalecer a sua vida espiritual? Pergunte para Deus. E se Deus, o propósito dele é te levantar como atalaia, é que você seja um atalaia, seja um atalaia. Pregue, anuncie, alerte, desperte o povo de Deus com a mensagem que o Senhor te der. Não guarde para você, não oculte o que não é para ser ocultado. Nós não podemos ter medo de falar, né? A sensualidade está aí tomando conta das igrejas. Cada dia que passa, e as pessoas achando que tudo isso é normal. É normal. Pessoas que têm medo de perder o cargo, medo de ser expulso da igreja, pessoas que têm medo de perder a amizade, medo de ser achado, de ter chamado de cafona, de quadrado. Irmão, não tem problema não, pode chamar à vontade. O nosso compromisso, o nosso negócio é com Deus, não é com o homem, não é com o governador, o presidente da república, não. A nossa esperança não está aqui em homens dessa terra, está no Senhor, Rei da Glória. A sensualidade está aí. É saia rachada, é saia curta, é gente mostrando tudo e diz que isso tudo é normal. O marido não fala nada para a esposa. As pessoas andam e se vestem como quer dentro da igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. O inferno vai estar cheio de gente que fez o que queria na sua vida. Vai estar cheio de gente lá dizendo assim, ó, eu fiz o que eu bem queria. Eu não fiz a vontade de Deus, eu fiz o que minha carne queria. Todos que fazem o que a sua carne quer, vai estar lá. Só quem faz a vontade do Senhor é que vai permanecer para sempre, é que vai morar no céu. Tá? É só quem faz, quem procura fazer a vontade de Deus. Tá, irmãos? Irmãos, Jesus te ama, Ele quer restaurar a sua vida. Você que está aí parou, perdeu o ânimo, perdeu a fé, fazia tanta coisa para Deus, não está fazendo nada, está frio, está indiferente. Hoje Deus quer restaurar você, Deus quer te avivar.
fazer você tornar a viver. Deus quer te despertar, te dar uma injeção de ânimo. Deus quer que você volte a fazer o que você fazia para Ele. Não é voltar a fazer o que você fazia no mundo, não. Talvez quando a gente fala, Deus quer que você volte a fazer o que você fazia, tá achando que é voltar a beber cachaça, passar a noite na rua, dançar, cantar rock and roll. Não! É voltar a fazer a vontade de Deus. Orava na madrugada. Deus quer que você chore pelas almas perdidas. Deus quer trazer um avivamento para a sua vida. A Bíblia mostra que vai haver um grande avivamento antes do arrebatamento da igreja. Haverá um grande avivamento. E que nós possamos fazer parte desse grande avivamento. Irmão, deixa o pecado. Ande em santidade. Deus é santo. Deus é santo. Tenha mais amor, tenha mais empatia. Se coloque no lugar do teu próximo. Quantos irmãos nem se preocupam com o outro? Eu vou dizer, a igreja é uma família. Nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Tem irmão que o irmão fica dias sem na igreja, ele nem liga para ver como está. Não preocupa com o seu irmão, não preocupa com o seu próximo, somente com o seu estômago. Tem gente que quer ser visitado, mas não faz uma visita. Tem gente que quer atenção, mas não dá atenção para ninguém. Tem gente que quer ser bem tratado e não trata ninguém bem. Aquilo que você quer que os homens te façam, façais-vos também. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não é só amar Deus acima de tudo, não. Tem que amar o próximo como a ti mesmo. Será que nós estamos amando o próximo? Irmãos, entenda, a igreja é uma família. Nós temos que preocupar um com o outro, ajudar um ao outro, fortalecer um ao outro, levar a cargo um do outro. A igreja primitiva era uma igreja avivada. O povo vendia propriedade para repartir com quem não tinha comida, o pão. Ninguém tinha necessidade. E hoje nós vemos dentro das igrejas, os irmãos não querem ajudar um ao outro. Às vezes Deus tem que usar um ímpio lá de fora para ajudar o irmão de dentro da igreja. Porque o outro irmão não quer ajudar. Tem condição e não ajuda, não quer dar uma cesta básica, não quer orar junto com o irmão, não quer dar uma palavra de ânimo, tem inveja do irmão. E às vezes um ímpio chega para dar uma palavra, para dar um abraço naquele irmão. Tem irmão que só sabe falar que as irmãs estão com o diabo, o demônio. As irmãs que estão com depressão. Depressão é uma doença também. Tem a depressão diabólica, mas depressão é uma doença. Tem irmãs e irmãos dentro da igreja carregando um trauma do seu passado, da sua infância, foram abusados e hoje estão com essa depressão. Sofrendo, gemendo. Às vezes eles precisam apenas de uma palavra, de uma atenção, de serem ouvidos ou de um abraço. Mas não tem ninguém que pare para ouvi-los. Que dê-lhes um abraço. Que dê-lhes atenção. Mas é só julgamento. Você está com o diabo, você não tem fé, vai orar, é falta de oração, é falta de Deus. Só ouvimos falar isso. Mas não vai por aí não, viu? Tem a depressão que é doença. Estresse. Muitas pessoas estão com tantas coisas na sua vida, tantos problemas, estão sufocados. Meus irmãos, abrace mais, ame mais, dê mais atenção. Preocupe mais com o seu irmão. Não é só com a sua família, não. Vamos preocupar não só com a nossa família, os nossos irmãos também. O que é mais importante para você? Uma alma? Ou o teu carro, a tua casa, o teu trabalho? O que é mais importante? O que vale mais? Parece até que a alma de uma pessoa, a vida, perdeu valor.
Mas eu vou dizer uma coisa para você, para Cristo, uma alma tem muito valor. E podemos ver isso em passagens bíblicas. Jesus entrando na pequena cidade chamada Sicar, só para poder falar com aquela mulher samaritana, salvar a alma dela. Jesus conversando com pessoas, só ele a pessoa. Ele não estava no meio de multidão, ele estava a sós, por causa de uma alma. Olha aí, Jesus tirava o seu tempo, doava o seu tempo, a sua atenção, pregava como se estivesse pregando com a multidão, para uma pessoa só, porque uma alma tem muito valor. Irmãos, está aí a palavra de Deus. Não se contamine, não se venda o pecado. Ah, tá tudo mudado, agora eu posso assistir uma televisãozinha. Poder tu pode, irmão, mas você acha que convém a você ficar sentado nos pastos mundanos da televisão e da internet? A maioria dos cristãos estão se modernizando. Eu agora, você o crente que assiste a televisão, agora pode tudo, só não pode entrar no céu. Deus é santo, irmão. Deus é santo. Ande em santidade. Procure viver uma vida íntegra, reta, diferente do povo do mundo. Seja diferente. Não se corrompa. Não se venda o pecado. Não se entregue à vaidade. Não se entregue à mentira. Ande na verdade. Continua se vestindo com pudor e modéstia, do jeito que fomos ensinados pela palavra do Senhor. Continua buscando a presença de Deus. Em muitos lugares nem falam em línguas estranhas mais, nem se ouve os irmãos falar em língua estranha, acabou. O homem fala, todo mundo fala, menos o Espírito Santo. Por quê? Porque não deixam ele falar na igreja. Quantos homens e mulheres eles têm falado, mas o Espírito Santo não, porque não dão lugar para ele. O Espírito Santo não pode falar mais. Nem as línguas estranhas se ouvem mais. Busque o avivamento. Busque o avivamento para a sua vida. Não se conforme com esse mundo, não. Mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, que Deus abençoe a tua vida. Fica com Deus, a paz do Senhor. Se tiver alguém para aceitar Jesus, entrega aí a sua vida agora. Se tiver afastado, volte agora. Jesus está voltando. O céu está nos aguardando. Em breve vamos sair dessa terra. Vamos morar com Deus, vamos estar com o Senhor para sempre. Esse povo que muita gente fala é louco, é doido. Doido por Jesus. Seja doido mesmo por Jesus. Deixa falar que você é doido, que você é louco. Amém? Em breve não estaremos mais aqui. Estaremos na glória com o Senhor. Imagina, meu Deus do céu, perto de Jesus, poder tocar na mão dele, pegar na mão dele, abraçar ele, participar do banquete com ele. O céu está nos aguardando. O céu te aguarda. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se entregue para Jesus. Esse mundo, aqui tudo vai pegar fogo. O nosso gozo não é aqui. Esse mundo é enganador. Cuidado com as ilusões. Cuidado com os pratos de lentilha que o inimigo está te oferecendo. Abrace Jesus e não deixa ele. Não deixa ele por nada. Amém? Deus abençoe, gente. Fica com Deus. A paz do Senhor.